Olá, Shalom Adonai. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para iniciar mais uma semana de devocional. E essa semana, o tema do nosso devocional vai ser das vestes de saco à alegria. Essa troca de vestes ela é muito significativa em toda a palavra de Deus. E esse vídeo não é o vídeo do primeiro devocional. É um vídeo introdutório para a gente entender o que é isso, né? Então, aqui é um breve estudo para a gente compreender o significado bíblico de usar veste de saco. Então, primeiro a gente precisa entender o que é essa veste. Né? Quando o texto bíblico diz veste de saco, ele está se referindo ao quê? A veste de saco ela era um tecido grosseiro. Ele geralmente era feito de pele de cabra, ele era escuro, ele era desconfortável. Não era um tecido macio e gostoso de se usar. Ele era usado como um símbolo público e visível de dor, de humilhação, de arrependimento, de luto. Era colocado diretamente sobre a pele ou por cima das roupas. Então, a pessoa que estava usando vestes de saco, ela ou tirava a roupa e colocava somente aquela veste ou colocava por cima da roupa que ela estava usando. E o material ele era áspero. Então, ele reforçava a ideia de desconforto, de quebrantamento, de dor. A gente tem vários significados bíblicos para veste de saco, e aqui a gente vai tratar de alguns significados, os principais, tá bom? Então, o primeiro significado principal do uso de veste de saco é o arrependimento profundo. Então, a veste de saco, ela era um símbolo muito visível, muito clássico, da quebra do coração diante de Deus. Então, quando o profeta, quando o rei, quando o sacerdote se usava, colocava uma veste de saco, ele estava mostrando o quebrantamento, a quebra do coração. A gente observa isso em Jonas capítulo 3, 5, que vai dizer que depois da pregação de Jonas, os ninivitas eles creram em Deus. E então o rei, ele proclamou um jejum e toda a nação se vestiu de pano de saco, desde o maior até o menor. Então, era um quebrantamento, um reconhecimento de Deus, um arrependimento profundo. Quando alguém usava um pano de saco, ele estava dizendo: eu reconheço o meu pecado, eu me humilho diante do Senhor, porque eu preciso de transformação. Era esse uma grande representação aí acerca de arrependimento profundo quando alguém usava veste de saco. Um outro significado é luto e dor intensa. Quando alguém estava passando por uma perda, usar o pano de saco era um sinal exterior do profundo sentimento, sofrimento emocional que a pessoa estava enfrentando. Então, por exemplo, em Gênesis 37, 34, mostra pra gente que Jacó ele rasgou as suas roupas e pôs pano de saco. Esse rasgar as roupas é que ele realmente tirou. Lembra? Usava-se o pano de saco ou por cima da roupa que a pessoa já estava vestindo ou sobre a pele nua, só com pano de saco. Então, quando o texto ele vem dizendo rasgou as vestes, significa que esse rasgar ele tirou a veste que ele estava usando e colocou o pano de saco sobre o seu corpo. E Jacó ele faz isso. Então, e ele faz isso quando? Quando ele sabe da morte de José. Quando os irmãos chegam ali dizendo que José havia sido morto, levando a túnica de José, inventando aquela mentira para Jacó. Ele lamentou pelo seu filho por muitos dias e ele faz esse lamento usando essa roupa de saco. O pano de saco ele vai expressar uma dor que não cabe em palavras. É um grito silencioso de um coração que está quebrado, que está partido, que está sangrando. Um outro significado é a humilhação voluntária e a busca por um favor divino. Reis, profetas, pessoas comuns, elas vestiam-se de saco quando elas buscavam uma intervenção de Deus, quando elas precisavam de uma resposta do Senhor. Nós temos esse exemplo em 2 Reis 19, verso 1, com o rei Ezequias. O texto diz que o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa de Deus.
Lá no livro de Esther, Mardoqueu também, ele se veste de pano de saco e vai ficar à porta, ali na praça, de frente com a porta do palácio. Ele está buscando uma intervenção divina. Então, se vestia isso por uma humilhação voluntária, buscando um favor divino. É a consciência de que só Deus pode agir. É a postura de quem deixa o orgulho de lado e se coloca diante do Pai, reconhecendo que só Deus pode intervir naquela situação. Um quarto significado que nós vemos, biblicamente falando, do uso de pano de saco, é um protesto espiritual e um lamento profético. Os profetas, eles usavam pano de saco para denunciar a injustiça, a apostasia, o juízo que estava para vir. Então, nós vemos isso em Isaías. Isaías, ele pôs um pano de saco como vestimenta. Isaías capítulo 20, verso 2 vai dizer isso. Era um ato profético visual. Então, todos olhavam para o profeta. Por que o profeta está usando uma veste de pano de saco? Ele está ali comunicando com o povo. Ele está fazendo um protesto espiritual. Ele está fazendo um lamento profético. É um ato profético visual. Então, todos veem. E revelava a seriedade da mensagem de Deus, para que o povo compreendesse isso. Esses são alguns dos significados do uso do pano de saco, e existem elementos que normalmente acompanhavam também o uso da veste de saco. Às vezes não era só a veste em si, tinha alguns outros elementos. A cinza sobre a cabeça, que era um sinal de humilhação, o jejum, que era a quebra do corpo, o rasgar as vestes, que é essa expressão de dor e de indignação, o choro, que era uma descarga emocional, orar e clamar, que era uma aproximação de Deus. A veste de saco nunca era um ato isolado, ele sempre vinha acompanhado de um movimento interior, ou seja, de um choro, de um jejum, de uma humilhação, de uma dor. Ele sempre vinha acompanhado. A veste de saco não é um ato isolado. Ele vem acompanhado de outros elementos, de outros comportamentos, de outras atitudes. A veste de saco, ela também é vista no Novo Testamento, não com um uso tão literal como no Antigo. No Novo Testamento, esse uso literal, ele desaparece. Colocar de fato a roupa de saco, no Novo Testamento a gente não vê. Mas o significado espiritual, ele continua. E Jesus menciona lá em Mateus 11, 21, dizendo assim: se tivessem se arrependido, teriam se vestido de pano de saco e cinza. Nós observamos que Jesus ele usa isso, esse símbolo de arrependimento, para mostrar para o povo. Ou seja, se você se arrependeu de verdade, você vai ser visível. O seu arrependimento vai ser visível como se você tivesse colocado uma roupa de saco. Hoje, o gesto ele é muito mais interno do que externo. Até mesmo no Antigo Testamento, já havia profetas que falavam: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque, lembra, a veste de pano de saco não é um ato isolado. Às vezes ele vinha de rasgar as vestes. Só que Deus ele não quer somente uma atitude externa. Ele também deseja de nós uma contrição interna, um coração quebrantado. Então, no Novo Testamento, esse uso literal do pano de saco ele não vai acontecer. Ele vai ter um contexto espiritual. Ele vai trazer esse significado espiritual do uso, que é o arrependimento, a humilhação, a indignação, o ato profético. Isso continua sendo utilizado. Mas o literal mesmo, de pegar uma roupa lá de pele de carneiro, de cabra, e se vestir, ele não vai acontecer no Novo Testamento. E se a gente for olhar para isso, por que a gente vai estudar sobre isso essa semana? E qual o significado espiritual para nós no dia de hoje? Humildade diante de Deus é um dos significados. Então, se vestir de pele de pano de saco não é algo que a gente faça hoje, mas o significado espiritual é de humildade. Deus ainda se agrada da postura de quem reconhece a sua pequenez, a sua falta e clama por misericórdia. O Senhor continua se agradando de corações humildes. A veste que Deus procura hoje é a do coração quebrantado.
um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não desprezará. O significado também do luto, que ele transforma em alegria. O saco fala do processo da dor, mas Deus promete transformá-lo. Então, o Salmo 30, verso 11 vai falar isso: tirastes o meu pano de saco e me vestistes de alegria. Então, o significado para os dias de hoje desse vestir-se de pano de saco é esse processo de transformação do nosso luto, da nossa dor, em alegria. Um outro significado espiritual para os nossos dias é a intercessão pelo povo. Daniel, Esther, eles se levantam como intercessores, eles sentem a dor da nação e eles vão interceder. E o uso naquela época do pano de saco representava essa intercessão, que para nós continua sendo real e necessária. E também uma sensibilidade espiritual. A veste de pano de saco, ela representa reconhecer o pecado, a injustiça, o peso das situações diante de Deus. Então, essa sensibilidade espiritual ainda é para os nossos dias. Como eu disse aqui, no Novo Testamento nós não vamos ver o uso literal de se vestir com pano de saco, mas o significado espiritual ele continua presente no Novo Testamento e continua relevante para os nossos dias. E olhando para tudo isso, o que a gente pode concluir, né, desse pequeno resumo aqui sobre o uso da veste de saco? A veste de saco ele é um símbolo poderoso. Símbolo poderoso do quê? De quebrantamento, de arrependimento, de luto, de dependência, de intercessão, de humilhação. E uma humilhação voluntária. E também de sensibilidade à voz de Deus. E Deus ele ainda responde a quem se apresenta diante dele com essa postura. Ele ainda responde. Mesmo que hoje nossa veste seja invisível, ela é uma atitude do coração e ela é vista por Deus. E ele ainda responde à postura de um coração quebrantado, arrependido, dependente, que intercede, que se humilha, que é sensível. Toda dor que pode existir dentro de você, que pode ser essa veste de saco, o Senhor está vendo e Ele é poderoso para transformar. Então, essa semana nós vamos fazer essa caminhada, aprendendo sobre a veste de saco e como esse processo ele acontece em nossas vidas e como nós somos transformados e saímos da veste de saco para uma veste de alegria. Saímos das cinzas para uma coroa de alegria, como a palavra do Senhor diz. Então, eu espero que, sinceramente, com todo o meu coração, e essa é minha oração por você, que é essa semana, em nome de Jesus, nesse devocional, você se sinta impulsionada por Deus a viver essa postura que tanto agrada o coração do nosso Salvador. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que sua semana seja de graça, de poder, de unção, e que você se vista internamente de pano de saco e levante-se numa postura que agrada a Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.